nos dons do Cristo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Paulo aos Efésios 4:7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo, progressivas em cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nesta se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procuram aclimatizar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes ditá-la ao infinito. Não intente destruir milênios de trevas de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento a cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Emmanuel. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Minas. São 10 horas mais 11 minutos e nós estamos iniciando mais um programa espírita Projeto Futuro. Meu nome é Arnoldo e hoje nós temos aqui um convidado, o senhor José Pacini. José Pacini é espírita e esperantista de Juiz de Fora, mestre e doutor em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós trataremos do tema a reencarnação na visão espírita. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. Você liga, faça a sua pergunta e no final você concorre ao sorteio de um livro espírita. Aqui conosco, José Pacini. Bom dia, José Pacini. Bom dia, muito prazer estar aqui. O tema hoje será a reencarnação na visão espírita. José Pacini, fala para nós um pouco o que é a reencarnação e qual é o seu objetivo. Você falou bem, quem formulou a pergunta está muito bem formulada, né? A reencarnação na visão espírita. Porque existem outras concepções a respeito da reencarnação. A reencarnação é conhecida na Terra desde tempos remotíssimos. Documentos religiosos mais antigos falam na reencarnação. Entretanto, a ideia da reencarnação ela foi sendo mais aprimorada ao longo dos séculos. Os antigos
achavam que a reencarnação era exclusivamente para uma punição. O espírito, que já foi um grande avanço, né? Ao invés do espírito ir para o inferno para sempre, né? Deus dava uma outra oportunidade para ele pagar o mal que fizera anteriormente, né? Nós espíritas não gostamos muito desse termo pagar, né? Porque Deus não cobra nada. Mas mais tarde, essa era a visão, por exemplo, dos gregos, dos egípcios e dos gregos, né? Os gregos até e os egípcios começaram com a ideia que o espírito poderia voltar à Terra animando um corpo animal. E aí estaria, então, expiando culpas, determinada culpa, ele reencarnaria num corpo animal. Os judeus já aceitavam a reencarnação também para terminarem alguma coisa que ficara sem ser terminada. Então eles já deram um passo além. Além de vir resolver os problemas conscienciais, né, no uso de um novo corpo, eles ensinavam que o espírito poderia vir também para completar aquilo que não fizera. Só o espiritismo tem essa visão global, que nós reencarnamos não só para resolvermos os nossos problemas conscienciais do passado, né, nem tampouco para terminar algo que nós deixamos de fazer, mas reencarnamos principalmente para evoluirmos. A reencarnação é necessária ao espírito para que ele prossiga a sua caminhada evolutiva. Então, dentro da visão espírita, nós reencarnamos infinitas vezes. É só nós observarmos a diferença, né, de um homem comum, ou a diferença aí, vamos dizer, algo muito gritante, por exemplo, a diferença de um salteador para um Francisco de Assis. Qual é a diferença dessas duas criaturas? Será que Deus as fez com massa diferente? Deus deu uma herança diferente para um e para outro? Partindo do princípio que Deus é justo, ambos devem ter partido do mesmo ponto. Então eles, qual é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é simplesmente evolução. Francisco de Assis está mais à frente porque ele já evoluiu mais, né? Ou porque ele foi criado antes, ou porque ele caminhou mais depressa no uso do seu livre-arbítrio. Agora, nós falamos aí na volta ao corpo animal. Kardec deixa isso muito claro quando pergunta aos espíritos, lá na questão 612 do Livro dos Espíritos, exatamente por causa dessa dúvida que pairava aí desde o tempo dos egípcios e dos gregos, da reencarnação num corpo animal. Kardec pergunta aos espíritos, não para ilustração pessoal dele, mas para que ficasse registrada a resposta dos espíritos. Pode a alma que animou um corpo humano voltar numa nova encarnação habitando um corpo animal? Os espíritos respondem não. Não. O espírito não retrograda. Ora, se nós analisarmos a palavra retrogradar, ela significa voltar, né? E a gente até faz um pleonasmo, voltar para trás, né? Ninguém volta para frente. Então, não retrograda, quer dizer, ele veio de lá, veio da animalidade, mas não volta. Então a reencarnação é isso. E os espíritos, para completar a resposta, dizem o seguinte, né? O rio não retorna à nascente, mostrando que nós provimos da animalidade, né? Com caminhos, a nossa meta é a angelitude, né? E cada um está no seu degrau, na sua fase do caminho. Você citou aí a questão dos judeus. Os judeus chamavam a reencarnação de ressurreição, não é verdade? Sim. É uma confusão que faziam, porque, na verdade, ressurgir significa levantar-se de novo, né? Agora, a ressurreição da carne, vê-se que é uma verdadeira aberração científica, não é? Porque nós sabemos que um corpo físico, depois que morre, ele voltando à Terra, para os que não são incinerados ou não têm o corpo destruído num desastre, no incêndio, mas voltando à Terra, o que é o mais normal, sabemos que os elementos componentes daquele corpo, em breve, aqueles átomos, né, farão parte de outros organismos, minerais, vegetais e animais.
o corpo vai virar minhoca, vai virar plantinha, etc., né? Então, a ressurreição é conforme Paulo, o apóstolo, fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz, né, com que corpo ressuscitaremos? Está lá no Novo Testamento. É que isso é letra morta para quem não quer entender. Ele próprio pergunta, com que corpo ressuscitaremos? E ele mesmo diz, né, a planta a semente que vai ao solo não é a planta que vai nascer. Mas para que a planta nasça, é necessário que a semente morra. Ele faz uma analogia muito bonita, para fins didáticos, né, entre o enterramento do corpo e a libertação do corpo espiritual. Aquele mesmo corpo espiritual com que Jesus ressuscitou. Porque é muito claro o Novo Testamento quando mostra Jesus atravessando porta fechada, aparecendo e desaparecendo diante dos outros, né, com o seu corpo espiritual. Ele não tinha mais corpo físico. E muita gente fala assim, mas quando Jesus era vivo, não vivo, ele está sempre. Como todos nós estaremos sempre vivos. A única diferença é que ele quis mostrar que ele não estava mais encarnado, não estava mais limitado pela matéria. Então essa é a grande diferença. Aqueles que pegaram ao pé da letra falam em ressurreição do corpo físico. Mas Paulo, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, lá no versículo 50, ele diz o seguinte, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então a resposta está ali. Nós estamos entrevistando aqui José Passini. José Passini é espírita e esperantista de Juiz de Fora, mestre e doutor em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está tratando o tema a reencarnação na visão espírita. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. Ligue, faça sua pergunta, tire sua dúvida e no final do programa você concorre ao sorteio de um livro espírita. E lembrando que o José Passini, ele estará hoje, dia 8 de setembro, às 20 horas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, falando do tema Kardec e sua visão do futuro. Hoje, sábado, 8 de setembro, às 20 horas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica ali na Rua Rio Grande do Sul, 270 Centro. O tema é Kardec e sua visão do futuro. São 10 horas e 20 minutos. Nós temos aqui mais uma pergunta para o José Passini. José Passini, em que momento se dá a ligação do espírito com o corpo? Segundo nós aprendemos, está lá no livro Missionários da Luz, para quem quiser estudar isso, se ainda não estudou, no livro A Caminho da Luz, intitulado Reencarnação de Segismundo, mas vários, no capítulo 11, 12, 13, ele fala ali sobre a reencarnação. Nós vemos ali que a reencarnação, a ligação do espírito com o corpo, se dá no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, formando então o ovo ou o zigoto, como se fala, né? Então nessa hora o espírito é ligado ao corpo. Por isso que nós espíritas não aceitamos a tal pílula do outro dia, né, do dia seguinte, né, e etc. Desde que o espermatozoide atinja o óvulo, a ligação com o espírito já está feita. A partir daí já existe aborto. Você que mora no centro ou mora no bairro Esplanada, você pode frequentar o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, que fica ali na Rua Mestre Pedro da Silva, número 31, no bairro Esplanada, logo ali depois do viaduto que liga o centro ao Esplanada. As reuniões públicas são todos os dias, de 8 às 8h30, exceto aos sábados. E todas as quartas-feiras, às 15 horas, às 15h30. E à noite, às 20 horas. E tem também a evangelização da criança, aos sábados, às 16h30. Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, Rua Mestre Pedro da Silva, número 31, bairro Esplanada. E lembrando que o José Passini, ele estará dia 10 de setembro, segunda-feira, às 19 horas, no 6º Encontro Cultural Franciscano, que se realizará aqui em Divinópolis. Será ali no Cefest, na Rua Minas Gerais, 582 Centro.
O tema será Jesus Cristo no Espiritismo e no Catolicismo, 150 anos do Livro dos Espíritos. E haverá também uma palestra do Frei Jacir de Freitas Faria. Nós estamos entrevistando aqui o José Passini, são 10 horas e 23 minutos. Lembrando que você pode participar do nosso programa 3222-0001 e 3222-0002. Ligue, faça a sua pergunta e tire sua dúvida. José Passini, no plano físico, nós temos médicos que auxiliam no nascimento da criança. No mundo espiritual, também existe equipes de auxílio para o processo reencarnatório? Existem espíritos assistindo a todas as atividades humanas. Toda criatura que busca o bem, ela estará por isso mesmo sendo assistida. Eu, por exemplo, não tenho a pretensão de estar falando sozinho aqui. Fiz minha prece, pedi ajuda a um espírito que saiba mais que eu, que possa me orientar, e busco então receber essa inspiração. André Luiz tem até uma frase muito interessante, que ele diz assim: "Ah, se os médicos orassem", porque o espírito sempre busca ajudar. O mundo espiritual superior, em nome da misericórdia divina, sempre busca secundar os atos das criaturas, né? Então, se a criatura ainda ora e tem consciência de que pode receber essa ajuda se faz efetivamente. Mas muita gente, quando não acha que é absoluta, que é o maior, etc., mesmo nesses casos, os espíritos tentam ajudar. Agora, existe muita gente aí que funciona igual um rádio desligado, né? A emissora está irradiando, mas o rádio está desligado, não pega nada. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Agora, que os espíritos sempre buscam fazer a parte dele, buscam. Agora, tem o lado contrário também, né? Existem aqueles que querem atrapalhar, né? E há muita gente que se deixa envolver por aqueles que atrapalham. Depende da sintonia que a pessoa recebe. E a gente, quando está no meio assim da radiodifusão, a gente lembra as pessoas que é a questão de sintonia, né? Nós temos livre-arbítrio para ligarmos o nosso rádio, né, na frequência que quisermos. A partir do momento que você usa o seu livre-arbítrio para ligar o seu rádio, você passa a sofrer aquela influência, né, do jeito que você passa a receber a emissão de uma determinada emissora. Então, os espíritos estão sempre buscando ajudar, em todos os setores. Um engenheiro, por exemplo, né, engenheiro bem orientado, bem espiritualizado, uma criatura que queira promover o bem, que seja honesto, etc., ele tem um assessor espiritual que o ajuda, né? Não tenhamos dúvida. Está lá na obra de André Luiz, quem quiser conferir, leia lá no livro Ação e Reação, um engenheiro debruçado na prancheta de trabalho, um espírito estava ao lado dele, o pai dele desencarnado estava ao lado dele, que fora engenheiro também, chamando a atenção: ó, meu filho, cuidado com esse cálculo aí, olha lá, e coisa e tal, né? Daí a recomendação de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação, porque a tentação está dentro de nós. Este programa é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, mantendo parceria com o GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania. São 10 horas e 27 minutos e nós estamos aqui com o José Passini, tratando do tema reencarnação na visão espírita. Você que mora aí no bairro Niterói ou nas proximidades do bairro Niterói, você pode frequentar o Centro Espírita Fraternidade Espírita Cristã, que fica na Avenida Esmeralda 491, no bairro Niterói. As reuniões públicas, todas as quintas-feiras, às 20 horas. José Passini, você já falou um pouquinho aqui, mas a reencarnação e ressurreição é a mesma coisa? Não. A ressurreição seria... Ou a ressurreição você pode ter muitas vezes numa UTI, né? Através da ação médica, o indivíduo que foi dado como morto, ele retoma a vida. Quer dizer, o espírito estava afastado por razões várias, o corpo estava quase cadaverizado. Então, através de práticas médicas, de choque elétrico, através de uma série hoje, modernamente, existem muitos recursos, né? Então, faz-se a ressurreição da criatura, a ressurreição no mesmo corpo. Agora, a ressurreição, né, como falam, né, na eternidade, né, isso é uma barbaridade, mesmo porque
onde é que caberiam todas essas criaturas no céu, né? Com o corpo físico, e eu perguntaria o que o indivíduo ia fazer com o corpo físico no céu, que precisa de alimentação, que precisa de tomar banho. Já muita gente, os economistas estão preocupados aí com a produção da terra, que não dá para produzir comida para todo mundo, né? Imagina esse pessoal querendo comer lá no céu, né? E querendo ainda mais comer churrasco, né? A ressurreição seria a volta do espírito, a volta da vida da criatura voltar a viver no mesmo corpo. Agora, a reencarnação, não, a reencarnação é a possibilidade de o espírito, depois de desencarnado, voltar à Terra usando um novo corpo. E nós temos isso no Novo Testamento, né? Para quem gosta de consultar a Bíblia, veja lá no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 17, Jesus falando tacitamente, né, que João Batista, no capítulo 17, os versículos de 10 a 13, falando que João Batista é a reencarnação de Elias, do grande profeta Elias. E se a ressurreição fosse uma verdade, nós abriríamos um túmulo 3, 4 dias depois e o corpo não estaria lá. Mais lá. No entanto, o corpo está lá em fase de decomposição, exatamente, cheirando até mal, né? Graças a Deus, tem gente que não iria guardar em casa o corpo. Lembrando que o José Passini estará hoje à noite, sábado, às 20 horas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica ali na Rua Rio Grande do Sul, 270, no centro, fazendo uma palestra pública. O tema é Kardec e sua visão do futuro. Hoje, às 8 horas da noite, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, na Rua Rio Grande do Sul, 270, centro. E também estará no 6º Encontro Cultural Franciscano, que se iniciará no dia 10 de setembro, segunda-feira agora, a partir das 19 horas. O tema será Jesus Cristo no Espiritismo e no Catolicismo, 150 anos do Livro dos Espíritos. O local será o Cefeste, que fica ali na Rua Minas Gerais, 582, Centro. Nós vamos para um breve intervalo comercial, são 10 horas e 30 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do nosso programa e também respondendo às perguntas dos ouvintes. O Projeto Futuro traz curiosidades. Você sabia? MOB quer dizer Modelo Organizador Biológico. Definição dada pelo cientista espírita Hernani Guimarães Andrade para o perispírito, porque o mesmo serve de molde, esboço e forma para o corpo físico. A palavra perispírito foi criada por Allan Kardec para definir o corpo de manifestação do espírito. Esta definição não é tão ampla, pois com relação aos animais, estes não têm perispírito, e sim o MOB, que é a mesma ideia de perispírito, só que o termo não é próprio. São 10 horas mais 35 minutos. Nós estamos retornando aqui com o segundo bloco do nosso programa Projeto Futuro, hoje com o tema A Reencarnação na Visão Espírita. E aqui conosco o José Passini. Nós vamos agora para as perguntas dos ouvintes. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. A pergunta é o seguinte, ô José Passini. É uma pergunta um pouco fora do tema, mas está dentro do seu conhecimento aí. Sabendo que o senhor Passini é um dos maiores estudiosos e divulgadores da língua Esperanto, o Brás ali do São Caetano pede para o senhor dar um panorama do crescimento do estudo dessa língua hoje no mundo. O Esperanto tem crescido como crescem as coisas que vieram para ficar. Não é? Porque aquilo que cresce rapidamente, nós costumamos chamar de fogo de palha. Né? A palha pega fogo, faz aquele fogaréu, depois sobra até pouca cinza, desaparece tudo. Né? O Esperanto, como as coisas que vieram para ficar, progride para muita gente vagarosamente. Certa vez alguém me perguntou, mas você tem esperança no Esperanto? Fazendo gracinha. Né? Diz assim, o Esperanto é uma esperança. Né? E como a pessoa era muito religiosa, não era espírita, mas era muito religiosa, e eu falei para ele, o cristianismo também o é.
Ele espantou-se, eu falei, porque o cristianismo foi trazido à Terra pelo maior espírito que a Terra conheceu, e 2000 anos passados ainda não é maioria na Terra. Agora, como veio para ficar, ele não tem caminhado para trás, não. Devagarzinho ele vai caminhando. Então, as coisas que vêm para ficar, caminham devagar. O Esperanto tem feito um progresso, sim. Progresso lento para os olhos de muita gente que quer ver a coisa resolvida de um dia para o outro. Mas o progresso do Esperanto é apreciável, porque, vagarosamente, o Esperanto está penetrando nos meios acadêmicos. Universidades que até há algum tempo achavam que Esperanto era uma coisa pueril, infantil, até tola, né? Hoje olham com respeito. E nós temos aí inúmeras teses de mestrado e doutorado já defendidas em Esperanto, né? E cada vez em número maior. Cada vez em número maior existem universidades que estão ministrando cursos de Esperanto, fazendo estudos sobre o Esperanto e etc. O Esperanto tem caminhado sim, e bem. E as pessoas que desejarem estudar o Esperanto, existem vários grupos estudando em Divinópolis. Maiores informações no JEC, na Rua Coronel João Notini, número 800, ou pelo telefone 3222-7644, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta. E o JEC também possui o CD deste programa. Se você desejar ouvir novamente este programa, essa entrevista com José Pacini, tratando do tema reencarnação na visão espírita, você pode adquirir o CD deste programa. Basta ligar para 3222-7644 e você receberá na sua casa o CD. José Pacini, nós podemos obter provas da reencarnação no passado? Sim, hoje está até já no meio científico, né? Já é de domínio científico a chamada regressão de memória. Mas nós, pessoalmente, aconselhamos a regressão de memória que deva ser feita por pessoas, né, altamente moralizadas, para não dizer evangelizadas, e com fins exclusivamente terapêuticos. Não fazer regressão de memória simplesmente por curiosidade. Existem trabalhos, por exemplo, o Hermínio Miranda, um grande pesquisador espírita, etc., ele promoveu trabalhos assim, muito sérios sobre regressão de memória, né, com caráter científico mesmo, e o espírito reencarnado que estava ali diante dele mostrou que vivera na França, etc., que ele tivera até numa encarnação uma ocupação um tanto desconhecida, que era vendedor de vinagre na via pública, né? Saía com um animal, com 2 tonéis de vinagre, um do lado do outro, vendendo vinagre a granel. E ele foi verificar isso na França. Verificou até uma alteração que houve na planta da cidade, em função de bombardeios, etc. Depois renovaram ali a configuração das ruas, etc. E, a princípio, quando o espírito, a criatura hipnotizada, revelou essa encarnação passada, comprovou-se que atualmente não existe mais a tal rua. E depois eles, verificando os arquivos lá, verificaram isso. Agora existe obra do Stevenson, um professor norte-americano também, que pesquisou, ele desencarnou recentemente. Ele pesquisou aí aproximadamente 1000 casos, né, de reencarnação. Ele pesquisava em nível científico, né? Em alguns casos ele fazia regressão de memória, em outros casos a pessoa tinha a lembrança da outra encarnação muito clara. Ele pesquisou isso e publicou um livro denominado 20 casos sugestivos de reencarnação. Então o estudo sobre a reencarnação hoje transcende os limites dos centros espíritas, do meio espírita. O estudo da reencarnação hoje já entrou nas universidades, nos campos de pesquisa mesmo. Nosso programa tem como apoio cultural Câmara Municipal dos Vereadores de Divinópolis, Clube do Livro Espírita mantido pelo JEC. Lembrando que estão abertas as inscrições para o curso de gestante do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Todas as quintas-feiras, às 14 horas. Portanto, estão abertas as inscrições para o curso de gestante do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. José Pacini, o que vem a ser a metempsicose? Exatamente, a metempsicose nós falamos ligeiramente aí, quando falamos, é a pretensa volta
do espírito ao mundo corpóreo usando um corpo animal. Aliás, essa palavra metempsicose em grego, ela quer dizer simplesmente a volta do espírito ao corpo, ao mundo corpóreo, né? Mas como os gregos acreditavam que poderia voltar num corpo animal, e essa crença eles haviam herdado dos egípcios, então esse termo ficou aí para designar a possível volta do espírito que habitou um corpo humano num corpo animal. A doutrina espírita nega veementemente isso, né? Porque o espírito não retrograda. O espírito que atingiu, né? Nós sabemos que provimos da animalidade, vamos subindo vagarosamente os degraus dessa escada, né? Ou dessa escala evolutiva, figurativamente mostrada na Bíblia como a escada de Jacó. Vamos subindo esses degraus. Agora, à medida que o espírito sobe um degrau, não desce jamais. Daí nós temos um ponto teológico que se confunde, que se confronta com outros credos cristãos, que é da queda dos anjos do paraíso. Nós não acreditamos em queda. O espírito que adquiriu uma virtude, ele não perde mais. Quem subiu um degrau não desce mais. Isso parece o contrário, por exemplo, àquele ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Não faz, não, revela. Porque aquele que não tem mais o hábito de roubar dentro de si, de se apossar do alheio, ninguém o convence mais a fazê-lo. E eu até brinco com as pessoas, né? Há pouco tempo eu brinquei com um amigo meu que veio com essa brincadeira, porque fica sabendo disso: você acredita que volta animal, não sei o quê? Eu falei: meu filho, não retrograda, não existe regresso. Quando você atingir um degrau, você não desce mais. Ele disse: isso aí é teoria. Eu falei: não é teoria, não. Eu falei: se você não tivesse a certeza inabalável, você não podia orar a um espírito superior, a um santo, por exemplo, porque você não sabe se ele mudou de ideia. Você não sabe, então, eu vou orar a Francisco de Assis, sei lá se ele mudou de time, né? Claro que não. A virtude, uma vez adquirida, ela é patrimônio do espírito, não perde mais. Projeto Futuro é informação, cultura, cidadania, notícias, consolação e reconforto. Nós temos aqui agora algumas perguntas dos nossos ouvintes. A Maria do Porto Velho, ela pergunta: o meu nível de consciência será sempre o mesmo em todas as reencarnações? Não, ele vai ampliando à medida que você vai aprendendo, né? Você vai se intelectualizando e vai se santificando. Daí a meta do espiritismo é o desenvolvimento dessas duas vertentes, né? Da inteligência e do sentimento. Aliás, nisso o espiritismo não inova. Na verdade, o espiritismo não inova em coisa nenhuma. Tudo que o espiritismo propõe está no Novo Testamento. Não, o espiritismo não trouxe novidade nenhuma, ele trouxe de volta os ensinamentos que estão lá. E muitos deles que foram marginalizados, deixados de lado, etc., como essa da ressurreição que nós nos referimos há pouco aí, de Paulo, quando ele fala da primeira carta aos Coríntios, sobre a ressurreição e sobre o corpo espiritual. Então, o Espiritismo não traz nada de novo, ele traz novamente essas verdades que estão contidas no Novo Testamento. Mas eu esqueci uma parte da pergunta que você fez aí. O meu nível de consciência será sempre o mesmo em todas as reencarnações? Seria negar a evolução, né? Você não pode comparar um nível de consciência, por exemplo, de um indígena, né, típico. Não estou falando do Juruna e esses outros que apareceram aí de radinho de pilha e gravador na mão, não. Estou falando daquele indígena típico que nós temos notícia de Cabral, né, no tempo de Cabral, aquele que o Anhanguera botou fogo em aguardente e falou que ia botar fogo no rio, ele ficou com medo tal e coisa, né? Ou então quando o outro Caramuru deu um tiro, ele achou que era filho do trovão e era coisa e tal. O nível de consciência desses espíritos ainda é infantil, são espíritos infantis. E você vê criaturas na Terra que têm um nível de consciência infantil. Você pode comparar, por exemplo, o nível de consciência de um Einstein, né? de esses grandes físicos, ou de um Francisco Cândido Xavier, de um Dom Helder Câmara, né? De um Gandhi. O nível de consciência desses espíritos está muito acima, pelo menos de mim, né? Mas eu vou chegar lá, porque todos nós temos dentro de nós a herança divina que é absolutamente igual. Quando Jesus cobra, lá no Sermão da Montanha, registrado por Mateus no capítulo 5 do seu Evangelho, no versículo 16, que resplandeça a vossa luz diante dos homens.
A pessoa pergunta, mas que luz? Eu não tenho luz? Tem, sim, senhor. Está aí dentro de você. Você tem a mesma luz que tem Francisco de Assis, que tem Gandhi, que tem Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, a mesma luz. Ah, mas por que eles brilham tanto se eles orarem aqui e iluminam a sala? Eu não ilumino nada. Para mim, se eu orar aqui, parece uma lamparininha aí. Ainda, porque você não aprendeu ainda a botar para fora essa luz. E o que é evoluir, progredir? É exatamente o esforço que o Espírito faz ao longo dos milênios sucessivos de pôr essa herança para fora, conforme Jesus falou lá no Sermão da Montanha. José Passini estará hoje à noite, a partir das 8 horas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, tratando do tema Kardec e sua visão do futuro. Hoje, às 20 horas, no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica ali na Rua Rio Grande do Sul, 270 Centro. E segunda-feira, dia 10 de setembro, a partir das 19 horas, ele estará no 6º Encontro Cultural Franciscano, fazendo palestra com o tema Jesus Cristo no Espiritismo e no Catolicismo, 150 anos do Livro dos Espíritos. Haverá debatedores com José Carlos Pereira e Fernando de Oliveira Teixeira. O Cefesp fica ali na Rua Minas Gerais, 582 Centro. O local será o Cefesp. São 10 horas mais 48 minutos. Lembrando que você pode participar do nosso programa. Basta ligar para 3222-0001 e 3222-0002. Ligue e faça sua pergunta e no final você concorre ao sorteio de um livro espírita. José Passini, a Elza do Catalão faz uma pergunta. Será que irei encontrar com meu marido quando eu me desencarnar? Você pode encontrar sim. Você vai, no curso da eternidade, você vai encontrar, ninguém se perde. Agora, se o seu marido foi uma criatura que seguiu o caminho do bem, etc., será muito fácil você encontrá-lo. E se passar muito tempo, você poderá até encontrá-lo reencarnado. Mas isso precisa muitas décadas, né? O espírito fica, geralmente, é uma pergunta que sempre fazem. Nós falamos aí o período mais ou menos de uma encarnação, aí, 60, 70, 80 anos, até 100 anos no mundo espiritual. Você vai encontrá-lo. Se ele estiver numa pior lá, você vai ajudá-lo, né? E se ele estiver bem, possivelmente ele virá receber você, virá dar as boas-vindas a você. Poderá estar encarnado, mas você vai ver aquela criança com a mesma ternura, com o mesmo amor, com o mesmo carinho com que você vê o espírito. Porque o espírito, de espírito para espírito, nós sentimos mais, né, do que exatamente os nossos sentidos físicos. Nós amamos o Espírito, embora muitos não saibam, muitos não tenham conhecimento disso. Uma vez uma pessoa me falou, mas prova isso. Eu falei, eu provo isso pelo seguinte, e essa pessoa era casada e tinha uma esposa já bem envelhecida. Eu falei, você quando se apaixonou pela sua mulher, ela era uma moça muito bonita, de pele fresca, né? Aquela beleza e etc. E ela quando se apaixonou por você, você tinha mais cabelos, você tinha menos rugas, etc. E hoje ela continua te amando e você continua amando. A prova mais evidente que nós amamos o Espírito. A criatura está aí um caco, caindo aos pedaços, e você está ali amando aquela criatura. Então nós amamos o Espírito. Então, se você vir o seu marido reencarnado numa bela criança, você vai se encontrar com aquela criança com a mesma ternura, com o mesmo carinho com que você o veria aqui, na Terra, né? É uma questão só da gente parar e analisar. Por isso é que o Espiritismo nos ensina a pensar, a raciocinar. Nisso também o Espiritismo não inova, porque Nosso Senhor Jesus Cristo não foi um encantado nem um encantador, nunca levou as pessoas àqueles paroxismos de emoção, de lágrimas, aquelas coisas. Ele sempre falou ao coração e ao entendimento. A fé raciocinada que o Espiritismo traz de volta, ele traz de volta, ele não inventou. Porque toda a ação de Jesus foi no sentido de desenvolver o sentimento, mas clareado pelo uso da razão. O programa Projeto Futuro relembra todo o ensinamento de Jesus Cristo através do Evangelho Redivivo, abordando assuntos de interesse geral, temas filosóficos, científicos e palpitantes. São 10 horas e 51 minutos. O Antônio, aqui do bairro Itaí, ele faz a mesma pergunta que Nicodemos fez a Jesus. Como pode um espírito que mede 1,70 m, 1,80 m, reencarnar num corpo tão pequeno? A pergunta que Nicodemos fez, exatamente, né? Porque ele estava imaginando, ele estava pensando sobre si próprio como corpo, né?
E o Espiritismo nos mostra exatamente o contrário. Nós somos espíritos que temos um corpo de uso temporário. E eu uso até falar para aqueles que gostam de visitar cemitério, que corpo é descartável. Você usa o corpo, é bom enquanto dura, como diz o profeta. O poeta, acabou a vida do corpo, ele vira cadáver. E como disse o nosso amigo aqui, se trata de enterrar logo, porque ele começa a cheirar mal. O corpo acaba. A realidade é esse corpo espiritual. Esse corpo espiritual, e você faz aí uma pergunta dizendo que você tem 1,70 m, 1,80 m, mas você também foi pequenininho. No tempo que foi criado o seu corpo, não foi o espírito, o seu corpo, as dimensões dele eram milimétricas, eram invisíveis a olho nu, lá no ventre de sua mãe, quando foi formado o zigoto, ou o ovo, né? Juntando o espermatozoide e o óvulo. Então, ali o espírito se acomoda. O espírito, ele perde matéria do mundo espiritual. Isso aí levaria todo um curso para a gente explicar. Ele perde matéria e se liga ao novo corpo. Se liga ao novo corpo e vai crescendo de acordo com o novo corpo. Se na próxima encarnação você tiver 1,60 m só, você vai ficar aí durante toda aquela encarnação com 1,60 m. Mas não quer dizer que seu corpo espiritual tem 1,60 m. Como se você também tiver 2 metros de altura, vai ficar. Né? Então, esse corpo espiritual, no momento da reencarnação, ele é reduzido. Reduzido. Não importa a estatura que você teve na última encarnação. A Renilda do Serra Verde, ela pergunta: por que eu sonho muito com meu pai, com meus tios que já morreram? Há pessoas que sonham, há pessoas que... O sonho é algo assim muito... É muito temerário fazer interpretações de sonhos, etc. Muitas vezes o sonho revela exatamente aquele desejo, aquele anseio muito grande que nós temos dentro de nós. Então você se liberta do corpo físico, o corpo fica dormindo, você sai em espírito do corpo. E ali, se você ficar pensando no pai, na mãe, etc, e tal, você pode acordar no dia seguinte com a sensação de que os viu. Mas também pode encontrar-se efetivamente com ele. Porque quando nós dormimos, o sono é morte temporária, como diziam os latinos já há 2000 anos. Né? E André Luiz faz uma observação um tanto mais soturna nos livros Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim: todas as noites, quando nós dormimos, ensaiamos a morte. Porque nós deixamos o corpo físico na cama e saímos do corpo físico. O corpo é igual a uma veste, uma roupa que você larga lá. Você sai com o seu corpo espiritual. Então, com esse corpo espiritual, você é um espírito, como um espírito desencarnado. Você encontra com seu pai, com sua mãe, com seus parentes, encontra com os inimigos, com aquela pessoa que você odeia, e acorda no dia seguinte se sentindo mal toda a vida, porque recebeu uma carga violenta de energia negativa, etc. Né? Então isso é possível. Agora, eu não digo que tenha sido, que tenha acontecido. Se você encontrou efetivamente, eu não posso dizer. Mas que é possível, e muita gente resolve problemas durante a noite, encontrando-se com espíritos que ajudam, que aconselham, que amparam, etc. Daí a necessidade impostergável que nós temos da prece noturna, a prece antes de nós nos entregarmos ao sono físico. Porque se você faz a sua prece e harmoniza, você terá a oportunidade de se encontrar com espíritos que caminham no bem. Né? E o cuidado que nós devemos ter durante o dia, imaginarmos o que eu estou querendo da vida, o que eu estou fazendo, quais são os meus desejos, meus anseios, etc. Né? Verificar, ter consciência daquilo que você faz, que Jesus falou lá: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se eu fico aí doido para jogo, para sexo, para isso, para aquilo durante o dia, à noite eu vou procurar atrás essas coisas, não tenhamos dúvida. Lembrando que você pode adquirir o CD desta palestra. Basta ligar para 3222-7644 de segunda a sexta, em horário comercial. Você pode adquirir o CD desta entrevista com José Passini. José Passini, por que a igreja não aceita a reencarnação? Isso é claro, meu filho. Não aceita a reencarnação porque qual seria o valor do batismo? Qual seria o valor do... o que Deus uniu, o homem não separe. A criatura ser ligada por um sacramento aí para toda a eternidade.
Nós sabemos que a reencarnação destrói isso. Por que é que um espírito que reencarna, então teria que batizar todas as vezes que vem para a Terra? Né? Não pode aceitar. Como é que pode imaginar alguém que ocupou um alto posto na igreja, que ele está sujeito a voltar na outra encarnação, completamente destituído de todo aquele poder? O poder, o pretenso poder, por exemplo, que tem um sacerdote abençoado e fazer isso, fazer aquilo, se ele volta na outra, é a mesma coisa que você falar para um general, você admite que você possa voltar a ser soldado raso? Né? É claro que não. José Pacini, nós temos comprovações científicas da reencarnação? Temos. E muitas. Hoje existe aí, eu não lembro de memória, assim, mas existe Elizabeth Kubler-Ross, uma pesquisadora norte-americana que tem livros sobre isso. Eu citei já nesse programa Stevenson, né? Stevenson, um pesquisador norte-americano. Tem o Barnett, um pesquisador indiano que hoje está nos Estados Unidos já há muito tempo. Existem inúmeros estudos acadêmicos, né, científicos, levados a efeitos em universidades sobre reencarnação. Negam a reencarnação aqueles que teimosamente não querem, porque a reencarnação é perfeitamente provável hoje, através da ciência, quanto através da religião, no próprio Novo Testamento, no Velho Testamento, está lá. Elias e João Batista é a mesma pessoa conforme narração do Evangelho de Marcos, capítulo 11, capítulo 9, aliás? Isso. Jesus fala, ele é o Elias que havia de vir. Mas muito mais claro do que no Evangelho de Marcos, você tem no Evangelho de Mateus, nos já citado aqui nesse programa, no capítulo 10º, né? Perdão, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Está muito claro, diz que Jesus subiu ao Tabor com Pedro, Tiago e João. Ele orou, se cobriu de luz, apareceram junto dele Moisés e Elias. Ele conversou com os dois. Aí a prova também da comunicação dos Espíritos, né? Conversou com os dois. Ao final, um deles pergunta para Jesus, e aí mostra que Jesus levava os discípulos ao raciocínio, à compreensão. Ele não era um encantado, que a pessoa, ei, que maravilha, apareceu Moisés, apareceu Elias. Perguntaram para ele, mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Eles viram Elias desencarnado, e disse, ué, mas como é que Elias... Está escrito aí, todos os profetas falaram que Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. O discípulo raciocinou, espera aí, se Elias está aqui, ele não voltou. Então uma coisa está errada, ou as escrituras estão erradas, ou esse tapiou o senhor não é o Elias, ou então o senhor não é o Messias. Porque se não veio aquele que tinha que preparar os seus caminhos, como é que o senhor é o Messias? Eu fico encantado com isso, como Jesus dava liberdade ao discípulo de questionar, quer até questionar a própria missão dele. E Jesus, com a tranquilidade daqueles que sabem, disse assim, em verdade digo-te que Elias havia de vir. Quer dizer, fica quieto, menina, a escritura está certa. Mas ele já veio e não o reconheceram, antes fizeram-no padecer como farão padecer o Filho do Homem. E o versículo 13 diz tacitamente o seguinte, na versão de João Ferreira da Almeida, abre aspas, e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. É Jesus quem fala que João Batista é a reencarnação de Elias, cumprindo as profecias seculares de vários profetas. A reencarnação é sinônimo de punição ou oportunidade de reparação? Eu não gosto da palavra punição. Punição significa que Deus está punindo. Eu acho que Deus não pune. Deus é amor, como João fala no seu Evangelho. É oportunidade da criatura pôr a sua própria consciência em paz. Que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Então o espírito faltoso, ele tem aquele peso da consciência. Ele volta numa nova encarnação, lhe é dada a oportunidade dele construir coisas boas que provem a ele mesmo, a própria consciência, que ele já não é mais aquele bicho do passado. Que ele também é capaz de produzir atos de amor, atos de bondade. Isso é perfeitamente consentâneo com a psicologia moderna. Que o espírito, para se libertar de um peso na consciência, ele tem que fazer alguma coisa para ele provar a ele mesmo, ele perdoar-se a si próprio. Então Deus dá a oportunidade ao espírito de voltar. Agora, não é Deus que marca a criatura, como muita gente falava antigamente. Hoje, graças a Deus, esse ditado nefasto desapareceu. Que quando Deus marcou, alguma coisa achou. Não. É o próprio espírito
ao plasmar o novo corpo no seu corpo espiritual. Quando nós fazemos o mal, o arquivo fica conosco, na nossa consciência. E ao plasmar um novo corpo, né, aquele mal que você praticou, ele vai influenciar na formação do novo corpo. Daí você ter, por exemplo, os defeitos congênitos. Né? Como é que Deus cochilou quando criou o corpo desse camarada, faltando um braço, faltando uma perna? O anjo da guarda dele estava de férias? Não. O problema que ele trouxe dentro dele é que lesou a formação do novo corpo. É a mesma coisa de você ver uma pessoa se recuperando numa fisioterapia. Foi Deus que quebrou o braço dele, que ele está todo torto, está tentando consertar o braço? Não. Por misericórdia, Deus deixou que viesse a fisioterapia na Terra, né, a ortopedia, etc., para curar o indivíduo. Ele está ali procurando reparar o erro que ele próprio fez, numa loucura que ele praticou aí, e estragou o braço. É a misericórdia divina que se manifesta. Quando você vê uma pessoa com certos problemas, como todos nós temos alguns, né, é a misericórdia divina que nos dá a oportunidade de nós pormos a nossa consciência em paz, através da feitura de atos bons. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Projeto Futuro, e eu gostaria de pedir ao José Passini que fizesse as suas considerações finais para o nosso encerramento. Eu estou sumamente grato ao programa, a vocês, ao Paulo que me convidou e a Dina que me convidaram, me trouxeram aqui, né, a Divinópolis, né, e encantado com esse programa, com o trabalho que vocês fazem, né, esse trabalho é aberto, claro, né, porque muita gente fala centro espírita, né, então não é isso, aqui é espiritismo, né, é aberto, claro, para a criatura estudar, refletir, o espiritismo não impõe nada a ninguém, né, o espiritismo chama a criatura para que ela, usando da sua inteligência, ela analise, como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo, retende o bem. Muito obrigado. Muito obrigado, José Passini, e nós esperamos contar com a vossa presença mais uma oportunidade aqui em Divinópolis. Meu empresário é o Paulo, são o Paulo e a Dina, né? É só falar com eles. Ok. Meus empresários. Lembrando mais uma vez que José Passini estará hoje à noite no Centro Espírita Estudantes do Evangelho, que fica ali na Rua Rio Grande do Sul, 270 Centro, com o tema Kardec e sua visão do futuro. E na segunda-feira, ele estará no 6º Encontro Cultural dos Franciscanos. Será segunda-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, com o tema Jesus Cristo no Espiritismo e no Catolicismo, 150 anos do Livro dos Espíritos. Haverá debatedores com José Carlos Pereira, Fernando de Oliveira, e também haverá uma palestra com o Frei Jacir de Freitas. O Cefécio fica ali na Rua Minas Gerais, 582, Centro. A entrada é franca, gratuita. Nós agradecemos a participação dos ouvintes. Ficaram algumas perguntas aqui sem ser respondidas, mas numa próxima oportunidade nós vamos responder essas perguntas. Muito obrigado, um bom fim de semana para todos, que Deus esteja com vocês e até o próximo sábado, quando nós estaremos aqui novamente com o programa Projeto Futuro.